Olá pessoal, eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do portal Tissue Online. Hoje eu estou aqui em Lucca, na Itália, participando do Tissue Planet, um evento realizado pela Toscotec para discutir o futuro da indústria de tissue. E agora vamos bater um papo com o Eduardo de Almeida, da AFRY. Eduardo, obrigado aí por aceitar fazer esse bate-papo com a gente e parabéns aqui pela sua apresentação que você acabou de fazer. Obrigado, um prazer voltar a falar português depois de 40 anos fora do Brasil. Que legal, bacana. O Eduardo é brasileiro, porém está baseado na Espanha, né, Eduardo? Já fazem muitos anos aqui de Espanha, né? É. Legal, bacana. Eduardo, eu queria que você comentasse um pouquinho, sua apresentação foi sobre descarbonização, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito da sua apresentação, focada, obviamente, para o mercado europeu aqui, né? Bom, o que a gente está vendo em todos os mercados, principalmente no europeu, mas na verdade é mundial, é que cada vez mais tem energia renovável, vento e solar principalmente. E isso está gerando uma grande dificuldade nas redes elétricas. Então, nos países que têm leilão horário, principalmente na Europa, os preços variam muito ao longo do dia. Então, por exemplo, agora mesmo, na Espanha, o preço é zero. Então, isso abre uma oportunidade para as empresas que eletrificam. Então, por exemplo, uma caldeira elétrica, você pode usar uma caldeira elétrica quando a eletricidade é barata e usar uma caldeira de gás quando a eletricidade é cara. Então, são projetos com um retorno aceitável. E, bom, isso é muito evidente nos países que têm um mercado horário de eletricidade. Mas, na verdade, a longo prazo, todas as redes elétricas vão ter essa mesma pressão. E os diferentes países vão ter diferentes mecanismos para lidar com essa quantidade de energia que de repente entra na rede e no caso da Espanha desce o preço, mas existem diferentes mecanismos que os gestores das redes usam para poder se adaptar a essa geração. Então, e uma eu acho que a fábrica de papel é uma das grandes, pode ser uma grande mecanismo de adaptação das redes, porque ter essa habilidade híbrida de usar gás ou eletricidade é muito boa. E claro, bom, as empresas não fazem isso por amor à humanidade, as empresas fazem isso para ter um projeto que dê dinheiro para eles. Então, utilização de capital, né? Exatamente. Então, realmente, no caso da Espanha, no caso da Europa, eu boto o caso da Espanha como exemplo, porque a Espanha está mais adiantada. A Espanha tem energia renovável demais. Então, mas isso é o que vai acontecer com outros. Então, claro, as empresas podem aproveitar essa situação e usar energia muito barata. E esse caso da Espanha, Eduardo, desculpa te cortar, quais outros países que você vê que tem energia em sobra? Por exemplo, a Alemanha tinha um problema com energia, né? Portugal, até tempo atrás, também tinha problema com energia, não tem tanta energia renovável, ou hoje em dia já? Bom, na verdade, os países que têm o sintoma mais evidente são os países que têm mercados horários de eletricidade. Daí você vê rapidamente que varia muito a eletricidade. Inclusive, na Europa Central, chega, por exemplo, fim de semana, que a energia tem preço muito negativo. Chega a 100, 200 euros negativos por megawatt-hora. Por quê? Porque existe uma parte rígida da geração, por exemplo, a nuclear. A nuclear, eles não podem desligar a nuclear. Então, chega um momento que se ele não conseguir vender a eletricidade dele, se entrar uma outra geração por cima, eles teriam que parar. A nuclear não pode parar. Então, o preço fica negativo. Então, mas, por exemplo, os países nórdicos, eles não têm tanta energia solar, tem muito mais chuva e muito mais noite também, mas eles têm muito vento. Então, por exemplo, a Finlândia e a Suécia têm certa variação quando tem muito vento também. Mas, na verdade, a gestão das redes elétricas é complexa e as energias renováveis fazem que seja muito mais complexo. De fato, o ano passado, dia 28 de abril, teve um blackout na Espanha inteira e Portugal. E ficou 10 horas a Espanha inteira sem eletricidade. Uau. E ninguém sabe exatamente por quê, mas
tem um certo consenso que foi por causa de excesso de energia renovável. Sobrecarga no sistema, excesso de energia renovável. É. Quem diria que... E o Brasil é um grande produtor de energia, né? Tanto energia hidrelétrica, hoje em dia energia solar, né? E eólica também a gente tem, né? Então o Brasil é um grande produtor de energia. Pode ser que no futuro acabe passando por problemas assim. Eduardo, quais são as tecnologias aí, ou iniciativas que normalmente entregam o melhor equilíbrio entre descarbonização e eficiência operacional, né? Olhando aí para a parte do retorno financeiro para as fábricas de tixo. Bom, a fábrica de tixo é mais ou menos simples, né? Tem a caldeira e tem o hood, né? Em português, como é que era o hood? O secagem. Você tem o cilindro secador, né? O Yankee. O Yankee. E a capota. E a capota, certo. Então, tem a capota elétrica e tem a caldeira elétrica. Então, essas são as duas grandes tecnologias de eletrificação. E o Brasil, na verdade, a rede elétrica do Brasil é limpa, porque tem pouco CO2. Sim. Hidroelétrico e nuclear. Então, uma empresa que usa eletricidade automaticamente fica mais limpa. Por exemplo, na Polônia, a rede a eletricidade suja. Eles geram muita eletricidade com carvão. Então, na verdade, se você passa de queimar gás a usar eletricidade, você aumentou as emissões de carbono da sua empresa. Então, tem que ver isso. E o Brasil realmente é um país com energia limpa, então é um país bom para isso. Então tem que ver, depende do preço do gás. Qual o problema? O preço do gás é alto. Bom, o gás é barato, em geral. Energia... Bom, o pessoal vai me bater se eu ouvir isso, né? Mas o gás, frente a muitas alternativas, o gás não é tão caro. Então, o maior inimigo da descarbonização é a energia fóssil relativamente barata. Então, o que acontece? Tem que ver se é um bom negócio passar para a eletricidade comparando com o preço do gás a longo prazo. Agora, tem uma tecnologia que a gente não fala muito, são as heat pumps. E claro, uma heat pump tem uma vantagem que é bem mais eficiente